Aleluia! Deus escolheu as coisas loucas para confundir as sábias. As que não são para confundir as que são. Amém? Esse é o nosso Deus. Se alegre porque Ele te escolheu para fazer aquilo que muitas pessoas rejeitaram fazer. Amém? Vamos abrir nossas Bíblias lá em Bíblias e celulares, que tenham Bíblias nos celulares. Sem WhatsApp, irmão. Lá em Filipenses, no capítulo 1. Aleluia! Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Aleluia! Vocês abriram em Filipenses? Tá faltando eu. É que fica tremendo aí. Quase que eu rasguei uma página da Bíblia. Tá emocionado? É Deus, É bom, hein? é Deus, né? Né, pastor? Pastora Vilma que está aqui. Bênção de Deus. Acharam? Amém! A gente vai ler um bocadinho. É capítulo 1, versículo 27. Diz assim, ó. O que é mais importante, devei-vos portar-vos dignamente conforme o Evangelho de Cristo. Então, quer vá e vos veja, quer esteja ausente, ouça acerca de vós, que estáis firmes em um mesmo espírito, combatendo juntamente com o mesmo ânimo pela fé do Evangelho, sem serdes intimidados pelos adversários. Isso para eles, na verdade, é sinal de destruição, mas para vós, de salvação. E isso da parte de Deus, pois vos foi concedido por amor de Cristo, não somente o crer nele, como também o padecer por ele, tendo o mesmo combate que já em mim vistes e agora ouvis que é meu. Capítulo 2. Portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há alguns entranháveis afetos e compaixões, completai o meu gozo para que tenhais o mesmo modo de pensar, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, pensando a mesma coisa. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um somente para o que é seu, mas cada qual também para o que é dos outros. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas a si mesmo se esvaziou, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Cristo Jesus é o Senhor, para a glória de Deus Pai. De sorte que, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também efetuai a vossa salvação com temor e tremor. Amém? Feche seus olhos. Toda divagação, tudo o que aconteceu com você, que você possa agora se desligar, para que o Senhor possa falar aos nossos corações. Para que o Senhor possa impulsionar um pouco mais a nossa fé. Amém? Que você se ligue aí com o Senhor, o seu pensamento em Jesus Cristo, para que Ele possa ministrar aos nossos corações. Senhor, esta é a Tua palavra, este é o Teu povo, a Tua igreja, Senhor. Nós estamos aqui sedentos pela Tua vontade, Pai. Que a minha carne se aquete e que o Teu Espírito possa falar aos nossos corações. É um prazer, meu Deus, estar na Tua presença.
É um prazer poder estar junto com os meus irmãos para ouvirmos juntos a Tua voz ministrando o nosso coração. Que a nossa carne se acalme, Senhor. Que o nosso pensamento esteja em Ti e que tudo aconteça debaixo da Tua vontade. Todo levante de Satanás para distrair, para tirar o foco, Senhor meu Deus, nós repreendemos em nome de Jesus. Que o Teu povo hoje seja, meu Deus, transformado para a Tua honra e para a Tua glória, Senhor. Amém. Amém? Pode se sentar, mas não durma. Meu Deus, aleluia. Aleluia. Ser uma igreja eficaz. Existe muita gente informada e dá um de desinformado, né? Ser uma igreja eficaz segundo Aurélio, é uma igreja que produz o efeito desejado. Nós estamos aqui por um motivo, que é exatamente levar a salvação. Mas, no decorrer dos anos, né, de muito tempo que o Evangelho é pregado nesse mundo, nós vemos o Evangelho sendo jogado de um lado para o outro e perdendo o seu propósito original. O propósito original do Evangelho é salvar vidas. Sempre foi. E sempre será. Não há o que dizer muito sobre isso. Mas o que aconteceu nesses anos que se passaram foi que o Evangelho foi sendo pervertido. Não por pessoas que se intitulam de Deus. Não por pessoas que são nomeadas como sendo de Deus. Mas por pessoas que desistiram de viver uma transformação. Abriram mão, talvez, do seu chamado, como a gente ouve muito se falar, e abriram mão de viver esse Evangelho puro. Amém? O desejo do nosso Senhor Jesus Cristo foi que nós pudéssemos caminhar juntos em uma aliança verdadeira, falando do seu Evangelho, falando do seu amor e vivendo a transformação do Senhor. Vivendo aquilo que é puramente o Evangelho. O Evangelho não é enriquecer as pessoas. Se bem que eu gostaria de ser rico. É uma boa. Mas não fazendo o que faz. Aqui nós não pregamos um Evangelho comunista. E que você tem que viver sem nada. Não há um Evangelho underground. Onde você tem que viver lá no poço. Na verdade, o Evangelho que nós queremos trazer para as pessoas e levamos com muita coragem, com muita fé e com muito amor, é o Evangelho de salvação. E este Evangelho deveria ser pregado sempre. Amém. Não um Evangelho camuflado de salvação, mas para tirar do povo. E isso eu não quero dizer de nenhuma igreja, amém, irmãos? Aqui a gente não fala mal de igreja alguma. A gente só fala da verdade. Se a verdade combate práticas que estão tendo, azar deles. A gente está falando a verdade. Amém? Amém. Só para deixar claro. Porque senão vai virar bagunça, né? Ficar falando, a igreja do fulaninho pode a caipirinha. Ah, a minha pode o limão, mas não pode a pinga. Para não perdermos o foco da salvação. Amém? Lá em Filipenses 2 diz assim: completai o meu gozo, Paulo falando, né, da igreja, completai o meu gozo, para que tenhais o mesmo modo de pensar, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, pensando a mesma coisa. Quão difícil é praticar isso, não é, irmão? Quão difícil é nós termos o mesmo pensamento, o mesmo amor, o mesmo ânimo e seguir numa mesma direção. Dá trabalho isso, irmão. Mas quem disse que o Evangelho não é trabalhoso? Mas
Mas é que hoje, as igrejas, parece que vocês estão sem respirar até, mas sem respirar. Mais ou menos, né? Parece que hoje é muito mais fácil pregar um evangelho que cause uma convulsão popular e que todo mundo fale aleluia, glória a Deus, mas que ninguém se cumprimente, que ninguém saiba a dor que o irmão está passando. Eu conheço pelo menos uns 3 casos aqui de irmãos que estão vivendo uma luta absurda na família. Tem muito mais, né? A gente não sentou, não conversou. Mas a gente vê que o evangelho ele tem sido tratado de forma a deixar as pessoas mais individualistas. Cada um correndo para aquilo que é seu, e vocês viram aqui que não é nada disso. Ter o mesmo pensamento, irmãos, não significa ter a mesma ideologia de um estilo musical, ou gostar todos nós do mesmo ritmo, ou ainda todos nós falarmos inglês. Nada contra o inglês, hein? Os professores aqui. Ou ainda usar a mesma roupa. Não dá para usar a mesma roupa de todo mundo, porque cada um tem que ter. Né? Vocês entenderam, né? Todo mundo uniformemente andando. Não é isso que trata aqui. Há um mundo espiritual muito maior do que a nossa compreensão. E eu não estou aqui como muitos fazem, me colocando como um doutor da lei que dita as regras do evangelho para que todo mundo ande no mundo da lua, flutuando. Ai, que evangelho bonitinho. Não. Nós estamos falando de uma verdade, de que nós precisamos caminhar no mesmo amor, pregando o mesmo evangelho de salvação, ainda que o seu irmão te trate mal um dia, que não foi muito bom para ele, e você foi todo sorridente, cumprimentar, e o irmão quase te mordeu, quase arrancou o seu braço fora. Ainda que aconteça isso, você amá-lo ao ponto de não virar a cara para ele no outro dia. É disso que trata. É muito mais profundo do que só ser um cristão de aparência. O Paulo aqui desceu. Desceu o que, irmão? Da marretada? Vocês preferem o quê? Sarrafo? Pedrada, guitarrada, baquetada. Mas ele estava ensinando os filipenses que o evangelho é muito mais difícil do que a gente tem visto, irmãos. Sabe, minúcias. São coisas pequenas. Mas são coisas que no mundo espiritual faz toda a diferença. Porque aquele irmão que te tratou mal um dia, porque ele não estava muito bem, num dia muito bom, e quase mordeu o seu braço, é porque um familiar dele tinha acabado de ser levado para a UTI. Mas você nem quis saber depois, você simplesmente virou a cara. Eu não sei de nenhum caso desse, viu? É só um exemplo. De forma ilustrativa. Porque eu acho que eu vi umas interrogações assim. Mas o evangelho é um evangelho de minúcias. E se a gente ficar fazendo vista grossa para vivermos o evangelho, nós vamos virar fariseus. Vocês lembram deles? Eles são bastante citados na Bíblia. Era um povo que vivia igual a gente. A diferença é que eles não se preocupavam com minúcias do evangelho. Eles se preocupavam com aparência. Então, se você tivesse vestido igual, você estava dentro. Se tivesse vestido diferente, você estava fora. Na verdade, o que importa é isso, é o nosso sentimento. É como eu trato o evangelho junto aos meus irmãos. Viver o evangelho é você massacrar sua carne todo dia e colocar ela lá no pó e falar: o Senhor é o Deus da minha vida, então o Senhor me ama todos os dias. Ainda que eu erre com o Senhor, ainda que eu peque com o Senhor, Ele continua me amando, Ele continua lá me abraçando, falando um monte de coisas lindas no meu
Amém, glória a Deus. Alto ar. Alguém pode pegar água pra mim? Um pouquinho. Glória a Deus. Andar na mesma direção cansa. Por isso que é bom andar todo mundo junto. E quando um cai de joelhos lá, você pega ele pelo braço e levanta. Isso é evangelho, irmãos. Deus me deu um carro e eu não vou deixar você andar nele. Passa a chover água na gente. É. Quando tá chovendo. Quando eu precisava de um carro, falava que esse Deus vai me dar, Deus vai me dar. Nós não pregamos contra o materialismo também, ter carro, essas coisas, é bênção, viu? É só para ilustrar, porque hoje o evangelho está tão misturado com essa questão material que fica complicado até você falar em uma ministração. Porque às vezes parece que você está atacando o materialismo, está atacando a teologia da prosperidade. Não, nós só simplesmente falamos a verdade. Se você tem um carro que Deus te deu, ame o seu carro, cuide dele, dê banho no garoto, coloque o nome nele. Faça tudo isso. Mas que isso não domine o seu coração. Não tire o foco da salvação, de amar o seu irmão. Amém? Onde eu parei? Filipenses 2:2, né? Eu quero falar mais uma coisa com vocês em relação a essa palavra. Abra lá sua Bíblia, lá em 1 Coríntios, no capítulo 3. A gente precisa entender que hoje a gente tem Santa Ceia, tá? Glória a Deus. Tá pra... Glória a Deus. Todos sabem? Não sabiam agora. Acharam? Nós estamos falando de ser uma igreja eficaz, de ser uma igreja que produz o efeito desejado. Isso é ser eficaz. E o efeito desejado para uma igreja é um efeito de salvação. Não tem muito mistério, tem, irmãos? Ser uma igreja eficaz é se tornar uma potência e fazer todo mundo curtir rock. É levar o evangelho, seja por meio do rock, e aqui eu gosto de rock, viu, irmãos? Eu não tenho cara de roqueiro, mas eu sou. E uma coisa, só para constar, roqueiro também gosta de poder de Deus, gosta de santidade, gosta de... Aleluia. Isso é ser roqueiro. Eu ia falar uma coisa, mas... Acharam aí, 1 Coríntios? 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 1, diz assim, ó: Eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei, e não com alimento sólido, pois ainda não estáveis prontos para isso. Com efeito, ainda agora não estáis prontos, ainda sois carnais, pois havendo entre vós inveja. Tá certinho aí? Tá todo mundo acompanhando? Havendo entre vós inveja e contendas, não sois carnais e não andais segundo os homens? Pois dizendo um, eu sou de Paulo, eu sou do heavy metal, eu sou do hardcore. Me perdi, onde estava? Brincadeira. Eu sou de Paulo e outro, eu de Apolo, não sois carnais? Afinal de contas, quem é Paulo? E quem é Apolo? Senão ministros pelos quais crestes, e isto conforme o que o Senhor deu a cada um? Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu
o crescimento. Até aí. Nós precisamos entender que nós temos um adversário. E esse adversário é o diabo, o adversário das nossas almas. É aquele que vai lutar todo o tempo para tirar essa caminhada de nós. Para que nós comecemos a brigar uns com os outros. Para que nós comecemos a nos dividir e nos tornarmos indivíduos dentro da igreja. Sermos individuais, na verdade, porque indivíduos nós somos. Mas nos tornarmos indivíduos individuais. Olha o professor aí, Leonardo. E o diabo, ele tem feito isso com muita eficiência, porque o trabalho da igreja, para ser eficaz, a igreja não tem feito. Então o diabo vem implantando e incutindo na nossa mente de que machucou você, machuca de volta. Não olhou para você? Não olha de volta. Não falou com você? Exclui do Face, mano. Bloqueia, corta, paga, deleta o número. Finge que nem existe. São coisinhas simples, né? São coisas corriqueiras, cotidianas. Mas que quando você fala desse tipo de coisa, que o diabo tem implantado na igreja e com muita eficiência tem dividido a nós, tem separado, tem tirado o mesmo pensamento. Lembra lá de Filipenses? Mesmo pensamento, mesmo amor, mesmo ânimo. Irmãos, aqui a gente fala de coisas espirituais, amém? Amém. Não deixa o diabo colocar na sua cabeça aí. Jamais! Eu não estou com o mesmo ânimo que ele. Jamais isso vai ser verdade na minha vida. São coisas espirituais, irmãos. É por isso que eu falei quando eu abri o culto que falta convicção no povo de Deus. O meu povo perece por não conhecer nem as Escrituras e nem o poder de Deus. Nós somos roqueiros sim, nós gostamos de tatuagem, nós gostamos de um som pesado, gostamos de pular, mas nós temos que gostar também de se encher do poder de Deus. Amém. Sabe, você vivia sujo no mundão aí, mano. Vivia cheio de droga, loucão, e cada vez que você usava, você queria mais. E agora que Deus te dá uma agulhada do Espírito Santo, te enche com o vinho do Espírito Santo, você rejeita. Aí esse vinho é ruim demais. Ai, Lázaro, caiu no poder, que isso? Que igreja de doido. As coisas espirituais começam a ficar estranhas, né? Não é porque a igreja é estranha, irmão. É porque o seu coração está se afastando do Senhor. Você está deixando de experimentar e de se embriagar com esse vinho que vem dos céus. Está deixando de curtir o barato que vem do mundo espiritual, prontinho de Jesus Cristo para você. Isso é lícito, irmão. Pode usar. Isso não vai te matar. Pelo contrário, vai te fazer viver cada vez mais. E esse é o barato do Evangelho. Esse que nos deixa cada vez mais loucos. E nós loucos temos que ganhar os normais. Não a Fernanda Torres e o outro ator lá, tá? Os normais, pessoas normais. Mas os normais estão se acabando, irmão. E você está cada vez mais egoísta. Porque você fica preocupado com os seus problemas. E o que falou em Filipenses? Vamos lá. Aleluia. Onde está Filipenses? É depois de... depois de Gênesis. Acertou. A gente está falando de uma arma que o diabo tem. Amém? Vocês entenderam, né? A arma que o diabo tem para nos
dividir e fazer com que nós não caminhemos na mesma direção, que é a direção de falar da salvação, de viver a salvação, é essa. É nos dividir, é nos separar. Seja por estilo musical, seja por confusão, seja por desentendimento, o relacionamento interpessoal, seja por qualquer coisa, nós hoje viramos bicudão, né? Ele não olhou, não me deu paz. Dá lá, vai lá e dá paz. Ainda se ele tiver de mau humor, dá um abraço e fala: Deus vai te abençoar. E sai fora. Para que ele seja abençoado, irmão. Senão ele vai falar besteira pra você e você vai querer retrucar e os dois vai, né? Sai fora antes que ele morda seu braço. Antes que ele morda o braço. Bem lembrado, irmão. Aonde eu falei para abrir? Filipenses 2. Fala assim, ó, lá no versículo 4. Não atente cada um somente para o que é seu, mas cada qual também para o que é dos outros. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Aí no versículo anterior, assim, ó. No versículo 3: Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Quão difícil é isso, irmão? Que coisa difícil, Paulo, que você falou. Oh, Jesus, que coisa difícil que você pediu. É muito dificultoso eu olhar para o meu irmão, pastor japonês, Marcos, falar: olha, o Marcos é uma bênção, eu vou considerá-lo superior a mim, eu vou servi-lo. É difícil servir quem... Eu adoro o Marcos, então para mim é fácil. E quem a gente não tem tanta intimidade? E quem a gente não vai muito assim, né? Como é que é? Com a cara. Mas não era isso que eu ia falar. Valeu. Lá no mundo eles falam: o santo não bateu, né? Não tem essa, irmão. Aqui todo mundo tem o Espírito Santo. O santo tem que bater. Bater cabeça ainda. Sabe, a gente está cheio de ditados populares que a gente coloca como prática, mas o evangelho que é vivo a gente não pratica. Ah, meu santo não foi com aquele irmão lá, o fulaninho. Não, vocês não vão nem orar por ele, porque, sei lá, Deus não quer que eu ore. Irmãos, a Bíblia está nos ensinando. Olha, irmãos, não sou eu que estou dizendo essas coisas, tá? Foi Paulo que disse. Mas quem quiser dar os direitos autorais para mim, pode dar, depois a gente segura a bronca. Mas Paulo nos está ensinando a vivermos um evangelho de minúcias, um evangelho de coisas pequenas, porque às vezes a gente fica preocupado só com o que aparentemente é grande, em ter um mover e sair daqui chacoalhado, transformado em resolver meus problemas e dar conta de tudo que eu tenho que dar conta, mas às vezes a gente está caminhando numa direção diferente do nosso irmão, porque simplesmente a gente não gosta um dos outros. Isso é doído de falar, irmãos. Isso devia doer no coração de cada um aqui. Isso devia incomodar. Assim como quando você pensa em voltar lá atrás, quando você era todo zoado e Jesus te curou. Isso devia doer no nosso coração, porque salvação não é individual, igual eu falo. Tem gente que vive pregando que salvação é individual, então cada um com a sua, que se vire com os seus problemas. Que isso? Que evangelho individualista é esse? Salvação não é individual, salvação é coletiva. Jesus Cristo vai levar uma igreja, não vai levar uma pessoa. Está aqui a Bíblia. Qualquer teólogo que quiser discutir e falar
que o evangelho, a salvação é individual, pode vir me procurar. Não é. Salvação é para a igreja. Salvação é para pessoas que se entregam ao Senhor e vivem em um coletivo. Vivem todos juntos, numa mesma direção, no mesmo amor, falando uma mesma linguagem. Mano, minha vida tá zoada. Nossa, tá acontecendo um monte de problema lá. Acontecendo um monte de problema na minha casa. Irmão, se vira, salvação individual, vai orar. Que isso? Vamos lá, irmão, vamos orar, vamos fazer um relógio de oração, vamos fazer jejum, todo mundo junto, vamos na mesma direção, chorar com os que choram, se alegrar com os que cantam. O evangelho está sendo perdido porque nós não estamos nos preocupando com as minúcias. Nós só achamos que ser igreja é sentar e cantar e aleluia. Deus falou comigo, falou com você? Não, problema é seu. Igreja que se presta a fazer isso, irmãos, vai prestar conta lá em cima. Eu não vou lá na igreja dos caras jogar molotov na parede. Eu sou... outra coisa, Deus não chamou ninguém aqui para ser revolucionário, tá? É verdade. Né? O Tchê. Ninguém precisa fazer revolução. Esse é o Marcelo, tá? Quem não conhece. Ele é criativo pacas. Deus não chamou ninguém para fazer uma revolução individual. Se Deus falou isso ao teu coração, reveja com Deus, tá? Pergunte para Deus novamente. Talvez não seja isso que Deus falou realmente ao teu coração. Não que eu julgue o que você ouve de Deus é certo ou errado. Mas, pela Bíblia, nós não fomos chamados para fazer nenhuma revolução, porque Jesus Cristo já fez. Ele se entregou, Ele morreu, Ele ressuscitou. O restante é falar disso. Fora disso é maldição. Fora disso é perda de tempo. Amém? A revolução que nós temos que fazer é de amor. Amém. Isso é a revolução verdadeira. Vai querer levantar uma bandeira e falar: eu agora vou salvar todo mundo, porque Jesus me escolheu. Ele já salvou. Ele fez as coisas. Só que o que ele fez está se perdendo porque nós não nos atentamos mais à palavra. Essa palavra aqui, ó, que fala pra gente andar numa mesma fé, numa mesma direção, irmãos. Seu irmão a ovelhinha tá se perdendo lá, né? Puxa a orelha dela e volta com ela. É porque a ovelha não tem mão, né? Então, ia ficar legal, puxa a mão, mas ovelha. Mas traga ela de volta com amor, irmão. Não é com a brutalidade, porque eu sou black metal. Agora vou falar do evangelho. Essa pessoa, você vai ver só como eu vou falar. Aí chega lá e fala um scream lá, gutural. É igual orar em línguas, irmão. Meu irmão não entende nada. Eis que te digo lá. Entendi. E essas armas que o diabo tem, ela tem que ser rejeitada por nós. Elas devem ser destruídas, na verdade, por nós. Como nós destruímos armas que Satanás ele tenta infiltrar? Como nós podemos enfrentar um inimigo invisível que muitas das vezes fica falando na nossa mente o que nós temos que fazer contra o nosso irmão, falando muitas das vezes o que nós temos que fazer contra nós mesmos? Você já se pegou aí fazendo coisas nocivas para a tua fé, coisas perigosas para a tua fé,
se aventurando num mundo de perigos só para testar a tua fé. E aí você foi, se aventurou e quebrou a cara. E aí você fica com uma vergonha danada de voltar para a igreja. Fica com uma vergonha danada de orar novamente. Fica com vergonha até de falar com Deus. E aí o inimigo monta em cima de você e detona a sua mente. Te joga lá no fundo do poço de novo. E aí não tem irmão que fale para você, volta. Jesus Cristo te ama. Não faz isso com a sua vida. Mas é roqueiro, mas é sensível, irmão. Sensível ao Espírito Santo. Nossa sensibilidade aí estranha. Sensíveis ao Espírito Santo. Sensíveis para entender que a palavra produz esse efeito de salvação, que isso tem que ser levado para frente. Não é não, Pedro? Tem que ser levado para frente isso, irmão. Mas eu sou salvo, eu sou curado, eu sou transformado e Deus agora está me dando tudo. Por que eu vou me preocupar com o meu irmão do lado? Porque o Evangelho diz para você se preocupar. Não são os homens que falam para você se importar com o seu irmão. É o Evangelho que está falando, é o seu Senhor que está falando. E se você é capaz de rejeitar uma verdade que vem do seu Senhor, como está o seu coração, irmão? Como está o nosso coração? Se nós somos capazes de argumentar com Deus e rejeitarmos talvez aquilo que transformaria a nossa vida para sempre. Um minuto. Como está o nosso coração? A gente não examina mais nada. Hoje ainda vai ser dito sobre isso, porque hoje é ceia. Mas a gente não examina nada. Até o momento da ceia parece mais um funeral, né? Ceia do Senhor. Todo mundo. É alegria, irmão. Alegria do Evangelho, de poder estar junto com meu irmão, comendo pão, tomando vinho, celebrando ao Senhor Jesus Cristo. A gente não tem mais essa autocrítica, né? A gente tem a crítica prontinha para o irmão. Mas a autocrítica não existe mais. Porque nós somos transformados. Nós somos todos bonitões. Servo do Senhor. Amém? Amém. Todo mundo aí? Amém. Amém. Essa arma do diabo, ela tem que ser destruída de uma vez por todas. Isso não pode ficar só na palavra, irmãos. Isso não pode ficar só... É muito estranho falar isso, mas o Evangelho tem entrado por um lado e saído pelo outro. Talvez você tenha aí traumas de igreja, você que já foi de outras igrejas. Talvez você tenha a insegurança de falar da fé. Talvez você não tenha mais aquela convicção que você tinha no Evangelho, que quando uma pessoa encostava em você e você notava que ela estava... Não, você já dá um choque nela de palavra e falava para ela que tudo ia dar certo. Quando nós falamos que tudo vai dar certo, é porque vai mesmo. Por que agora a gente está duvidando disso? Por que a gente duvida agora da oração, do jejum, da entrega espiritual? É porque o diabo fica entrando na nossa mente e tirando o crédito de ser igreja. Ser igreja é muito mais do que só estar em um lugar concentrado. Ser igreja é falar do Evangelho. Ser igreja é viver o Evangelho. Seja ele de forma lato, de forma ampla, seja ele da forma individual. O Evangelho é para ser vivido por todos. O Evangelho não foi entregue a poucos.
apesar de lá em Mateus e nos evangelhos estar escrito que poucos são os escolhidos, né? Muitos são os chamados, o evangelho não foi pregado a poucos. Aquilo faz menção aos judeus, porque os judeus rejeitaram o evangelho vivo, que era Jesus Cristo. E o que eles rejeitaram, nós aceitamos. Nós, os gentios, aqueles que não tinham nada a ver com nada, nós fomos resgatados para sermos uma igreja eficaz. Mas agora nós não produzimos mais salvação, porque a gente está muito preocupado em resolver as nossas questões, em resolver aquilo que pertence a mim, mas eu tenho que considerar os outros superiores a mim. Eu tenho que considerar as pessoas acima de mim. Não é estranho isso que eu estou falando. Isso é palavra. Palavra é para ser dita. Palavra é para ser anunciada. A palavra do Senhor, ela é viva e ela tem que produzir efeito em nós. Amém. Se não produzir efeito em nós, irmãos, nós não estamos praticando. Não é culpa do pregador, a culpa é do pastor, a culpa é da igreja que eu vou, a culpa é nossa. Aí sim, é individual. Né? Já estou acabando. Lá em Filipenses 2, 3, 8, ele trata exatamente disso. Para que nós tenhamos essa vitória. Não vou ler, né, para não estender. Depois você leia em casa. Medite na palavra. Quanto tempo a gente não faz isso, hein? Meditar na palavra. Ó, mandar uma xepa da palavra. A Bíblia está lá disponível, pessoas morreram. Talvez você não leu ainda a história da igreja, e eu aconselho você a ler a história da igreja. Procure lá no Google, Wikipedia, se quiser. Mas leia a história da igreja para você saber como esse livro chegou até nós aqui. Quantas pessoas padeceram porque eles tinham fé e eles queriam caminhar numa mesma direção, ao ponto de morrer. O próprio Jesus Cristo foi citado aqui, morrer e morte de cruz, para que hoje nós pudéssemos ter essa oportunidade de andarmos numa mesma direção, de andarmos no mesmo sentido. Talvez essa palavra não vai fazer efeito para muitas pessoas. Talvez essa palavra vai ser mais uma vez ouvida por muitos e praticada por poucos. E quão triste isso é, porque nós todos deveríamos praticar isso. Palavra, ela não é para ser escondida dentro do nosso coração. Ela é para ser anunciada para que outras pessoas tenham ela no coração também. Amém? Diz assim no meu caderno de anotação. Já estou encerrando porque a gente tem ceia também. O diabo ele vai insistir e persistir para que nós não sigamos esse foco. Abra sua Bíblia lá em Hebreus, no capítulo 10. Já estou encerrando, tá, irmãos? Vocês acharam aí? Amém. Eu ainda não. 10, versículo 23, 25. Tem muitas falácias que são lançadas aí e que a gente começa a aderir. Eu acho que vocês já ouviram aquela questão: eu não preciso estar na igreja para adorar a Deus. Eu não preciso estar na igreja para ser tocado por Deus. Eu não preciso ser igreja para servir a Deus. Eu tenho Deus no meu coração. Já ouviram, né? Vamos ver o que Hebreus fala sobre isso.
para sermos uma igreja eficaz, nós temos que entender o que é ser igreja e por que nós estamos sendo igreja. Diz assim lá em Hebreus 10, 23. Guardemos firme a confissão da nossa esperança, pois fiel é aquele que fez a promessa. É isso? Consideremos-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando de congregar-nos, como é costume de alguns, mas admoestemo-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Amém? Minha linguagem é da Thompson, é um pouco arcaica, então fica mais difícil de compreensão. Mas é isso que está escrito, está na nova, na velha. O que quer dizer isso? A gente tem que tomar cuidado não só com o que o diabo infiltra na igreja, mas com o tanto de atenção que nós estamos despendendo para estas questões. Como esta questão de congregar, isso é uma bênção, isso foi instaurado por Jesus Cristo. Quem fala contra isso está falando contra Jesus Cristo. E é assim que nós temos que encarar mentiras que vêm contra o Evangelho. Nós não temos que ficar alisando essas mentiras e falar, nossa, isso daqui tem coerência, isso aqui é importante. Nós temos que rejeitar. Mas a igreja sofre muito por isso, porque ao invés de nós rejeitarmos, nós acolhemos no nosso coração. E eu digo mais, nós às vezes acolhemos muito mais essas falácias do que o próprio Evangelho. Nós fazemos o contrário, né? Nós rejeitamos o Evangelho e aceitamos aquilo que talvez o irmão falou sem pensar. Só para passar a régua, vocês sabiam que a Christ Church tem conselheiros? Vocês sabiam que a Christ Church ela tem trabalho na Praça da Sé, tem trabalho com os idosos, crianças? Mas qual a sua disposição para procurar essas coisas dentro da igreja? Qual é a nossa disposição para aproveitarmos a igreja ao máximo? Igreja é chata. Gosta só de tocar e balançar a cabeça. Jesus Cristo, Ele te deu essa oportunidade para que você vivesse isso aqui na terra. E por que agora você está indo para uma outra direção, que não é aquela que Deus te colocou originalmente? Que essa salvação, ela comece a fazer sentido para nós como coletivo. Sabe, eu cansei de ver igrejas massacrando irmãos porque pregavam a individualidade. Você vai ter sua individualidade, ninguém vai tocar nela. Você vai sair com sua mulher, você vai sair lá, vai fazer suas coisas. Ninguém vai tocar nela. Ninguém vai te impedir de viver a vida. Mas você tem que acrescentar isso que a palavra fala. Amar ao ponto de caminhar junto, ainda que o irmão não vá muito com a sua cara. Senão o Evangelho não tem sentido nenhum. Se o Evangelho até hoje, para você, tem feito sentido porque só você vive as coisas boas e o restante do mundo inteiro vive as coisas más, é para você parar e pensar. Porque Jesus Cristo não nos chamou para vivermos bonitinhos, lindinhos e simplesmente isso. Ele nos chamou para padecer pelo Evangelho. Estão se enganando quem acha que o Evangelho é para embelezar, para ficar bonitinho, para ficar riquinho. Eu falo tudo diminutivo para ficar mais bonitinho.
Mas se engana quem pensa isso. Você está pagando o preço de oração? Continue, irmãos. Orai sem cessar, diz a Bíblia. Estão te xingando porque você é cristão? Continua. Vão te xingar mesmo, isso é bênção. Não, eu sou maldito porque estão me xingando porque eu sou crente. Se alegre. Jesus Cristo passou por isso. E nós também vamos passar. Se incomode quando tudo estiver aí calminho pro seu lado, tá? Quando tudo estiver bonitinho, arrumadinho, desconfie de algo. Procure no Senhor, fale com Deus. Nós estamos em território inimigo, irmãos. E é o tempo todo o diabo para cima de nós, ó. E aí você vai recuar agora? Você vai recuar porque foi pregado hoje que você tem que amar quem te odeia. Vai recuar, não? Quando era do mundão, loucão, ia arrebentar todo mundo, tá ali aí. Agora que é de Jesus Cristo, fica todo dóizinho com qualquer coisa. Qualquer coisa te tira a fé, qualquer coisa te tira a motivação de orar. Tá doendo. Como é aquela música lá, antiga, para gemer lá? É. É engraçada essa música, né? Os irmãos entraram num debate aqui que não são dessa época. Mas continue, porque você está indo, plantando, chorando, está doendo, está tomando chicotada, mas você vai voltar sorrindo, feliz, porque é o Senhor que te preenche. Você não precisa de nada desse mundo. Você não precisa de nada daqui, irmãos, ainda não caiu a ficha. Ah, mas você não sabe, eu preciso do carro para me locomover. Deus vai te dar, tá bom. Para de chorar, pentelhar Deus por causa de carro. Vai se preocupar com salvação de vidas, vai se preocupar em se consagrar, entregar seu coração para Deus. Deus vai te dar o carro, vai te dar o emprego da hora, a faculdade. Depois não vai chorar, hein, quando começar a faculdade. Que vai ficar pedindo para Deus faculdade, e quando Deus dá, não vai um dia na faculdade. Toma cuidado, irmãos. O evangelho é um evangelho de minúcias. Fica pedindo as coisas para Deus e quando Deus dá, rejeita. Não era o tempo de Deus. Toma vergonha. Pentelhar Deus porque eu quero Nike, Deus, eu quero Nike. Se eu tiver Olímpicos, eu não vou ser completo na minha vida espiritual. Quero um Nike. O Nike é de Deus para mim. O Nike é de Deus. Se preocupa em receber dons. Quanto tempo faz que você não pede dons para Deus? Sabe que dom é uma bênção para a igreja? Aleluia. Nós, como corpo, precisamos de pessoas com dons. Sabe para quê? Para todo mundo ficar edificado, bonitinho. Para todo mundo falar a mesma língua. Quer ter dom para se aparecer? É porque eu tenho dom de discernimento. Você nem abriu a boca, eu já sei o que você falou. Adivinha, irmão. Vamos orar que sai esse demônio. Papo furado, irmão. Quer dom para se aparecer, quer ficar, estuda 5 anos de teologia para chegar lá e pentelhar os irmãos, descer a linha dos irmãos, eu sei mais do que você. Sai fora! Você sabe mais, então sirva mais. Vai lá e ensina os irmãos. Vai lá, ó. Se dedique. Amém? Amém. Vamos nos colocar de pé. Hoje o culto foi mais de ensinamento. Só uma última orientação. Glória a Deus. Você que está sofrendo um monte de coisas aí, irmão, procure os conselheiros da igreja. Os conselheiros estão aqui. Quem são os conselheiros? Levante os dedinhos assim para todo mundo ver. Marcelo, Cecília, pastora Vilma, a Cláudia, a Adriana, a Silvia. Todos são conselheiros, irmãos. Você está sofrendo de bobão que você é.
Tem um monte de gente aí pra você trocar ideia. Pode não ser os conselheiros também. Pode ser o Fábio, o Diago, o Luciano. Tem um monte de gente aí, irmão. Tá sofrendo por quê? Ninguém me olha na igreja. Procura! Ninguém vê o tanto que eu tô sofrendo. Irmão, já chega assim, já. Pesado com as lutas. Mas não tem coragem de abrir a boca pra falar com alguém. Às vezes acontece igual a Adriana pregou. Às vezes está numa tristeza tão profunda que não tem força nem para falar. Mas a gente vai detectar, porque aqui tem o Espírito Santo. Amém. Amém. Glória a Deus. A gente vai ficar atento também, irmãos. Amém. A gente aprende. Nós é roqueiro, mas aprende. Amém? Amém. Feche seus olhos. Que o Senhor possa frutificar no seu coração Glória a Deus, Pai. esse evangelho vivo. Aleluia. Talvez hoje nós não tivemos um culto Oh. onde o poder de Deus fez a gente rodopiar, chorar, mas o Senhor ensinou a palavra dele aos nossos corações. Glória a Deus. A palavra do Senhor, ela produz efeito. Verdade, Pai. E que esse efeito possa acontecer na nossa vida. Oh, aleluia. Ainda de olhos fechados, eu não sei se tem alguém aqui que ainda não se entregou para Jesus Cristo, ainda não deu esse passo de fé para viver talvez a transformação que você está tanto buscando, tanto querendo. Existe alguém aqui que quer entregar a vida para o Senhor Jesus? Se tiver aqui, você possa levantar a sua mão para que eu possa te ver e a gente possa orar junto como igreja, como família. Tem alguém? Amém. Todos são salvos e que nós continuemos nessa direção. Amém. Porque os normais que estão sendo destruídos precisam dos loucos para salvá-los. Que nós sejamos esses loucos para salvá-los. Loucos pelo Evangelho do Senhor. Vamos orar, vamos derramar o nosso coração do Senhor. Daqui a pouco nós vamos ceiar. Pai de amor, nós colocamos as nossas vidas no teu altar. Nós, meu Deus, derramamos o nosso coração diante de ti. Como é bom ouvir a tua palavra, como é bom ter o teu evangelho para nos alimentar, Senhor. Como é bom, Senhor, poder contar contigo, contar com o teu Espírito, que tira toda a tristeza do nosso coração, que nos enche de alegria, que nos enche de paz. Como é bom, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Hoje nós ouvimos uma palavra de união e perseverança. A união, ela significa que a gente se esforça para se unir. Não adianta ficar com o braço cruzado esperando que venham abraçar você, sendo que você está sedento para algo. Isso é evangelho. É buscar atrair. Se você está triste, se você está amargurado, angustiado, como foi falado aqui, abra os braços para ser abraçado. Até quando você está no fundo do poço, alguém vai te buscar, você precisa levantar a mão. Não é isso? A ceia, ela representa isso. Ela representa um Deus que desceu aqui, de lá da sua glória, e se colocou em posição de homem, esticou os braços, os dois braços, para que pudesse haver salvação. A vida desceu à terra para resgatar os mortos, os que estavam caídos. E hoje você, talvez você veio aqui e falou, não vou tomar ceia hoje. Acumulou pecado durante a semana. Aí você pensou, não, eu vou deixar acumular até o mês que vem porque eu estou numa fase meio... Não faz isso. Porque isso aí é pecar voluntariamente. Isso o diabo vai roubar você, sua vida. Você nem imagina, mas as armadilhas estão buscando você. Nem imagina. Se você colocar o pé na arapuca, ela vai pegar. A palavra de Deus, ela fala aqui em 1 Coríntios 11. Ela começa
quer dizer, pois eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei. O Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, tendo dado graças, partiu e disse: isso é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Depois eu vou ler de novo isso, mas só para vocês saberem, esses pães que estão aqui agora, eles já foram consagrados, sim. Chegaram aqui e foram consagrados porque é um propósito. Mas agora, como igreja, nós num propósito, na união, uma família, nós vamos consagrar, nos consagrar para que possamos tomar e comer esse pão. Você pode estar numa situação difícil, mas o teu coração ardeu e você se arrependeu e você quer participar. Não faça isso de maneira tola. Você vai pegar o pão. Se você aceitou Jesus como seu Salvador, você vai comer esse pão. E você vai fazer uma aliança de sair desse poço da onde você está, de sair desse lugar aonde você tem colocado os seus pés, ou seu coração que está enredado. Você vai tomar, vai fazer um propósito com o Senhor de vida, para aniquilar toda a morte da sua vida. E Deus vai honrar em nome de Jesus. Ergue sua mão e vamos consagrar esses elementos. Senhor, aqui está o pão, Senhor Deus Pai, que representa o teu corpo, Jesus. O corpo que foi estilhaçado, que foi amortecido por violência, por dor, por desespero. Um corpo que foi desprezado, deixado ali no frio, no relento, e que serviu como a nossa passagem para a glória. Nós consagramos esses pães para que não sejam mais pães, sejam a representação do teu corpo, Jesus, que nós comeremos e seremos alimentados, e fará diferença em nossas vidas, modificará o nosso espírito. Senhor, aceita, Senhor, esses pães como representação do teu corpo, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Os amados vão estar distribuindo. Os irmãos peguem, continuem nos seus lugares, deixem as pessoas pegarem cada um e esperem cada um pelos outros. Amém? Vencerá,
sem? Alguém ficou sem? Amados, agora vamos fazer um minuto bem... Eu queria que você tirasse um minutinho agora. Baixe sua cabeça. Pense em toda a situação que você, durante essa semana, esse mês, aquilo que está como um anzol na sua vida, que você se prendeu, sei lá o que aconteceu, e você está ainda com um sentimento de peso. Analise o teu coração agora. A palavra de Deus fala: analise o homem em si mesmo, tome. Peça perdão ao Senhor agora. Se é algo que você falou, algo que você fez, lugar onde você esteve que você sabe que não deveria estar, pessoas que você sabe que não deveria estar. Analise agora. Peça perdão ao Senhor. Deus, aqui está a tua igreja, Senhor, se arrependendo diante da tua face, meu Deus. Arranca, Senhor, todo pecado do meio do teu povo. Esse que recebeu, Senhor, esse pão e que aceitou o teu nome, Jesus, seja dignificado para tomar agora a tua ceia, em nome de Jesus, para que não haja condenação. Deus, perdoa os pecados da tua igreja, Senhor. Passa o teu sangue sobre os nossos corações, sobre nossas vidas. Arranca, Senhor Deus Pai, todo o mal, todo o lixo, toda a podridão do meio do teu povo, Senhor. Em nome de Jesus, que possamos ser dignos de estar na tua presença, para que não tomemos por causa da nossa própria condenação. Em nome de Jesus, amém. Pois eu recebi do Senhor que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Você que está com o coração ligado ao Senhor, vamos comer todos juntos. Deus, glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Os irmãos com a ceia, com... Amém. Deus. Louvado o nome do Senhor. Amados, é um treinamento para o dia da vida de Cristo. De repente você fala: não estou preparado, não estou... Mas quando Jesus voltar, não vai ter o próximo domingo para ele voltar, o próximo mês. Vai ser naquele dia. E vai ser de uma vez por todas, para a eternidade. Esse aqui é o suco de uva, que representa o sangue de Jesus. O sangue que verteu naquela cruz, para que hoje nós estivéssemos aqui. Porque a missão do diabo era dizimar todos. Mas você chegou até aqui por a misericórdia de Jesus Cristo. Se você chegou até aqui, você pode continuar. Se o diabo tem feito querer você sair, você se entregar, você se deixar, saiba que o Senhor Jesus é mais forte do que a morte. Ele é mais forte que o mal. Ele é o sim de Deus. Se você está se arrastando, o Senhor pode te levantar. Se você está morrendo, o Senhor te ressuscita. Ele é mais forte do que a morte. E esse sangue aqui representa Cristo, que dá vida e ressuscita. Vamos impor nossas mãos para consagrar. Senhor, aqui está, Senhor, o produto, Senhor Deus Pai, da uva, que agora passa a representar o teu sangue, Jesus. Nós beberemos, Senhor, representando nosso levantar, a nossa nova vida, a nossa restauração. O Senhor nos dá nova vida. Senhor, consagra esses elementos e cada um de nós que vai tomar, Senhor. Obrigado, Senhor Deus, em nome de Jesus. Amém e amém. Da mesma forma, os irmãos peguem ordenadamente, deixem os irmãos passarem, amém? Glória a Deus.
grilhões foram quebrados. Muito coração duro, obstinado foi quebrado. Mas é necessário que haja uma permanência. A palavra de Deus também fala assim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem, em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se o homem a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Que a gente venha beber para a nossa salvação e não condenação. Não que isso salva, mas é o resultado de uma salvação que vem em Cristo. Em nome de Jesus, com toda a reverência do nosso coração, com o propósito de mudar nossas vidas perante o Senhor, porque Ele merece, Ele já fez tudo. Com o propósito de sermos cristãos mais reais, mais verdadeiros, mais puros, mais santos. Em nome de Jesus, tomemos. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos aplaudir o Senhor. Glória a Deus. Em nome de Jesus. Só reforçando, semana que vem, sábado, tem o albergue Maria, às 13h30 na Catraca da Armênia. Em nome de Jesus, essa semana, vamos erguer nossas mãos. Todos como igreja, ninguém é melhor que ninguém, né? Tem até o irmão que fez aniversário hoje aqui, o irmão Mateus, faz aniversário dia da ceia, né? Em nome de Jesus, que essa semana a gente possa ligar nossas mãos às mãos de Deus. E essa semana possa ser uma semana diferente, de mover diferente. Uma semana que a gente venha morrer para a nossa carne. Uma semana que a gente possa ter uma visão que não tínhamos na presença do Senhor. Uma semana que o Senhor possa nos dar os pequenos toques deles, as minúcias dele, como foi dito. Em nome de Jesus. Senhor, aqui está a sua igreja. E nós, Senhor, como igreja, queremos que o Senhor esteja conosco, ó Pai. Nós queremos que o nosso coração esteja guardado em Ti. Todo mal, toda sujeira, tudo aquilo que vem sujar nossas vestes. Senhor, tira do nosso meio em nome de Jesus. Faz Tua obra, Senhor, em nossas vidas essa semana. Abençoa a Tua igreja. Leva com Tua graça. Derrama a Tua unção. No nome santo de Jesus, nós dizemos amém. Em nome de Jesus, amém.